Oi, amores! Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência trabalhando em poker. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que desde o ano passado eu comecei a me envolver nesse mundo de poker. Comecei a fazer uns eventos aqui, uns eventos ali, fiz um evento do BSOP, que é um dos maiores que tem no final do ano. E aí no começo desse ano também eu fiz alguns trabalhos em uma casa mesmo de poker. Primeiramente, trabalhar à noite já é meio louco, né? Trabalhar à noite com massagem é bem louco também. Não tinha um preconceito, mas eu tinha um certo receio, achando que poderia ter alguns tipos de assédio, né, gente? Porque afinal é uma casa de jogos, e casa de jogos, acho que 98% é mais masculino, mais o público masculino, né? Então, eu confesso pra vocês que eu fui meio com medinho assim. Mas, ano passado, qual foi a minha experiência? Eu participei do BSOP, que é um evento de poker, então vem pessoas do mundo, assim, né, inteiro, que vem jogar naquele evento. Ele aconteceu no Hotel Sheraton, que tem um espaço, assim, enorme, e aí teve vários campeonatos dentro dessa semana. A primeira visão que eu tive foi, meu Deus, eu não vou aguentar. Por quê? Pra mim, o mais difícil foram os 3 primeiros dias desses 10 dias de evento. Eu nunca tinha trabalhado com poker, então eu fui aprendendo ali conforme as meninas iam me indicando. Nós tínhamos um horário pra entrar, então a gente entrava 2 horas da tarde, só que não tínhamos horário pra sair. Por quê? Nesse tipo de evento, você ganha por atendimento. Por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu entrava 2 horas da tarde e às vezes eu saía 4, 5 da manhã. Sim, é muitas horas trabalhada. Agora imagina todas essas horas em pé. Porque você fica com um colchonete assim, pequenininho. Ele parece uma almofadinha assim, mas tem a mesma textura do colchonete. E ele é retangular, só que em cima ele tem como se fosse uma... Como é que fala isso? Ele tem assim, um lado mais fundinho assim, sabe? Ele fica assim, ele vem mais reto, aí tem uma curvinha e fica reto de novo. E aí você coloca na cadeira, que é onde a pessoa ela meio que abraça e coloca o pescoço ali naquele vãozinho. E aí, óbvio, né, você coloca um lencinho, você higieniza e tudo, porque são várias pessoas durante o dia que você atende. A pessoa, ela vira a cadeira que ela tá jogando, coloca aquele negocinho aqui, coloca o pescoço e continua jogando. Então os braços deles continuam aqui na mesa e eles continuam jogando. E nós ficamos aqui atrás fazendo as massagens. O tempo tinha 15, 30 e 1 hora. Mas, dependendo se a pessoa quisesse, você ficava lá uma eternidade. E aí ela pagava por horário. Ah, mas você ganhava bem? Depende o que é bem pra você. Eu ganhava 1 hora, 1 minuto. Quando você tá conhecendo, quando você não tem muitas opções, tá ok, sabe? Mas não que eu pretendesse viver disso o resto da minha vida, não. Até porque vocês me conhecem, né, gente? Eu já trabalhei num monte de coisa, já fiz um monte de evento nessa minha vida, então assim, eu vou migrando e vou conhecendo tudo. Eu achei muito puxado a carga horária. Eu acho que se tivesse uma escala seria melhor. Eu acho que iria ser mais organizado, porém entra aquele quesito, né? De quem entra mais cedo, às vezes pode fazer poucas massagens e tal, porque é assim, todos os competidores vão nos horários dos campeonatos, né? Então se você vai competir em tal campeonato, você vai naquele horário. E aí, geralmente quando as pessoas começam, elas não estão cansadas, então ninguém quer fazer massagem tipo 3, 4 horas da tarde. O pessoal vai fazer massagem mais pra depois das 9 da noite, sabe? Que é quando os jogadores já estão bem cansados de estar ali sentado e jogando, né? Dá pra tirar uma boa grana? Depende. Se você conhece bastante gente, se você já conhece os jogadores, se eles já têm esse vínculo, dá pra você fazer uma graninha. Só que a carga horária é bem puxada. Então assim, você não vai se alimentar muito bem, dormir, esquece. Você não vai dormir durante esses 10 dias, você vai tirar uns cochilos. Porque pensa só, gente, que nem eu. Eu ainda morava mais próximo do Morumbi, né? Porque o Morumbi não é longe da minha casa. Só que ele não era aqui no Morumbi, perto do Portal Morumbi, que é o que é perto da minha casa. Ele era no Morumbi, lá perto do Shopping Morumbi. Então, Morumbi, pra quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo que ele é enorme. Então ele vem aqui pra perto da Francisco Morato, como ele vai lá pra Roque Petroni. Então, tipo, ele vai pra um lugar, ele pega uma extensão ali da Marginal, sabe? Então é um bairro bem grande. E eu moro do outro lado. E eu demorava meia hora só pra chegar. E assim, eu sou mulher, então eu lavo o cabelo, eu demoro. Pra me maquiar, eu demoro. Pensa só, eu tinha que entrar lá às 2, ou seja, 1h30 eu já tinha que estar pra lá. Aí eu saía de lá umas 4, 5 da manhã. Eu ia chegar em casa umas 6,
6h30. Eu ia dormir umas 7 horas da manhã. Mas 11 horas eu já tinha que acordar. Porque eu tinha que tomar banho, me arrumar, almoçar, fazer minhas marmitas, né? Pra aguentar o resto da tarde e da noite. Quase não dormia. Eu dormia de 3 a 4 no máximo durante esses 10 dias. E eu sou uma pessoa que, se eu não dormir, eu não funciono. Os 3 primeiros dias foram mais difíceis porque eu ficava 14 horas em pé. E eu não estava acostumada com isso. Então começou a doer meu pé, doía minha lombar, doía as minhas costas em cima, doía as minhas pernas. Então, tipo, tudo doía nos 3 primeiros dias. Depois dos 3 primeiros dias, eu comecei a me acostumar. Aí as dores na lombar passou, as dores no pé ainda continuava, principalmente na sola, né? Porque você tá 14 horas em pé de tênis. Então, é normal, óbvio que vai doer o seu pé. Aí vocês falam, ai, mas tinha que ficar em pé? Tinha, gente, porque assim, nós tínhamos 1 hora pra jantar, a organizadora lá que fazia as tabelas de horário. Então, nós tínhamos 1 hora pra jantar e poderia fazer uns intervalinhos assim de 15 minutos. Só que esses intervalinhos você não descansa direito. Você desce, você já tá morto. Então você se joga lá no carpete, né? Porque a gente ficava numa sala junto com os dealers. Os dealers, pra quem não sabe, que eu também não sabia na época, são aquelas pessoas que dão as cartas na mesa. Então assim, dealers tinha uns 30 ou mais, assim, tinha muitos dealers. As meninas da massagem, nós éramos em 13 e foi pra 10, se eu não me engano. Tiveram pessoas que desistiram. E é óbvio, né, gente? Eu entendo. Pessoas desistem mesmo. Então, assim, a gente descia nesses intervalinhos e você praticamente morria. E bebendo água e tentando comer. Porque, assim, pra quem faz massagem, é um desgaste de energia grande. Então, geralmente te dá fome, te dá cansaço. E imagine 14 horas em um ambiente que tem um zilhão de gente, porque é um ambiente enorme. Já chegou a ter 4.000 pessoas jogando no mesmo campeonato, só pra vocês terem ideia. Isso de um lado do ginásio, imagine do outro, né? Então, é isso. E a gente tinha que ficar em pé, porque você tinha que andar com aquele colchonetezinho, sem contar com as outras coisas, né? Creme, lencinho, essas coisas. E a gente tinha que ficar andando pelo local. E o ginásio era enorme. Só que você tem que ficar andando pra eles saberem que vocês estão disponíveis. E às vezes, gente, eles estão concentrados ali no jogo. Então, por mais que eles saibam que tem massagem, eles não vão lembrar. Então, você tem que ficar passando ali, tipo, né? E aí, amiguinho? Fazer massagem? No começo foi mais difícil pra gente que éramos novatas. Por quê? Os jogadores não te conhecem, então eles não sabem se a sua massagem é boa ou não. E aí eles vão na que eles têm afinidade. Então assim, as meninas mais velhas, com certeza, sem sombra de dúvida, elas fizeram muito dinheiro. Porque elas não paravam. Era uma massagem atrás da outra e tinha pessoa que chamava e falava, não, quero fazer com ela. Então assim, isso era meio chato, porque nós que éramos novatas, a gente, né, ali pra tentar conhecer e tal, pra pessoa te conhecer também, pra ela ver como era a sua massagem, pra continuar te chamando. Eu sempre tive muita, na verdade, uma sorte, né, gente? É porque eu trabalho na área há 5 anos, então assim, a pessoa faz comigo, ela vai fazer de novo, porque ela vai gostar do meu atendimento. Eu tento ao máximo ser boa no que eu faço, então geralmente as pessoas gostam muito da minha massagem. No começo eu demorei a atender, porque eles não me conheciam, óbvio, caí ali, gente, eu nem lembro como foi que eu caí naquele mundo de poker, entendeu? Eu não entendia nada, eu nunca entrei numa casa de poker, sabe? Quando você pega a pessoa, um personagemzinho de um mundo e enfia em outro e ele fica meio, onde estou, quem sou, para onde vou? Gente, pra vocês terem ideia, eu nunca joguei poker na minha vida. E até hoje, mesmo trabalhando com o pessoal do ramo, mesmo ali trabalhando com elas tentando me explicar, até os jogadores que eu fiz amizade também. Ah, inclusive, descobri que um amigo meu joga poker e eu nem sabia. Mas eu encontrei ele lá no evento e fiquei tipo, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, é minha profissão, eu jogo. Aí eu, desde quando que eu não sabia? E tipo, foi bem isso. Ganhei super bem? Não, mas ganhei ok, que foi o que deu pra eu me manter, pra eu não precisar ir pro spa no final do ano, que já era uma coisa que eu não iria e que não ia dar pra mim. Então, supriu a necessidade do dinheiro que talvez eu faria lá no spa no final do ano. Se é uma coisa que eu faria, tipo, eu vou trabalhar com isso por um tempo? Não, não é. Por mais que seja ok, eu sou uma pessoa noturna, eu funciono bem à noite, eu não tenho problema com isso, eu sei que isso afeta a saúde, afeta a imunidade, afeta você fisicamente, você mentalmente. Então isso desgasta. Você ficar trabalhando à noite se desgasta. Ainda mais a gente que é terapeuta, que requer, né, um pouco mais de energia ainda. Quando eu fui trabalhar numa casa mesmo de poker, que foi o que aconteceu no começo desse ano, aí a história mudou. Aí a coisa foi bem diferente do evento. O evento era assim, as meninas eram muito de boa, a gente se ajudava, elas eram bem legais. A casa de poker eu já vi que eram outros tipos de pessoas. Por mais que fossem
os mesmos jogadores, né? Porque eles são sempre ali os mesmos que jogam nas casas. Os jogadores são quase sempre os mesmos. Vira e mexe que tem um ou outro diferente. Eu senti muita competitividade na casa de poker entre as meninas, muito egoísmo. E elas eram assim, não, eu te atendo daqui a pouco. Elas não chamavam outra pessoa pra atender, sabe? Elas queriam fazer tudo, atender tudo. E as mais velhas, assim, que conheciam eles, falavam, não, me espera que eu te atendo. Eu achei elas muito mais egoístas e não eram as mesmas que tava lá no evento do BSOP. E eu descobri outras coisas também, né? Que elas não eram formadas, não eram profissionais. Então é uma coisa assim que você vai ficando meio, não gosto disso, sabe? Não há uma seleção certa. Não, você realmente é massoterapeuta, você realmente se formou nisso e trabalha com isso. Teve uma menina que falou pra mim que ela fez o curso online. E desculpa, não existe curso online pra você lidar com pessoas. Pode procurar aí. Procura psicologia, massoterapia, terapia holística, naturopatia, qualquer um desses cursos que você tem que lidar e cuidar de pessoas, não existe online. Você tem que estar num curso presencial. E eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, enfim. Então isso assim me incomodou bastante, porque eu falei, bom, não há nenhuma pesquisa de profissionais de verdade pra trabalhar nesse local, né? Eu não tive presença nenhuma de assédio durante o evento. Muito pelo contrário, eles eram muito simpáticos, né? Alguns jogadores, óbvio, os outros mal olhavam pra sua cara porque tava tão ali intertido no jogo que ele nem via nada assim à volta dele. Foi diferente na casa de poker. Aí eu senti mesmo que eram homens jogando, que era uma casa de jogos, e isso mesmo, foi bem diferente do evento. O evento foi bem tranquilo, eu fiz amizades, eu conheci os jogadores, eu conheci uns que eram big grandes, assim, que eu também nem sabia quem era, e me desculpa, gente, eu não conhecia vocês, mas eu gostei muito, vocês são legais. E parabéns, né, por vocês serem um dos melhores aí. Foi 880. Eu jamais trabalharia numa casa de poker. Eu falando por mim, eu não gostei do jeito que eu fui tratada, tanto por algumas pessoas que trabalhavam lá, pela forma que a casa lida com você. Então, tipo, esse negócio de atrasar o pagamento, não ter coisa certa pra você comer, fazem a comida de qualquer jeito. Lá eu senti um pouquinho mais, que os caras te olhavam meio torto, eles vinham com mais piadinha e vinha com mais essas coisinhas, mas por quê? Como eu falei pra vocês, como algumas meninas não são profissionais da área mesmo, elas não são massoterapeutas profissionais, se elas ficam dando ideia, fica com conversinha fiada e passa a mão em um e passa a mão em outro. E aí, gente, homem é homem, né? Homem no meio de jogo e bebida é uma merda. E aí eles acham que todas são iguais. E uma coisa que eles fazem lá é chamar de massagista, que é uma coisa que particularmente eu não gosto, justamente pela vulgaridade que isso passa na boca de um homem. Eu não tive problema com dealers, muito pelo contrário, os dealers são muito legais, eles sempre respeitaram a gente, são super de boas. Tem uns que acham que, sei lá, tem um rei na barriga e fica comigo com cara de cu, mas até então eu não tô nem aí, eu quero que se fodam. Eu confesso pra vocês, trabalhar na casa eu não gostei, não foi uma experiência legal pra mim, eu não voltaria, e se eu fosse fazer alguma coisa voltada a poker, seria mesmo evento. Foi uma experiência, valeu, sabe, pelo aprendizado, conheci um outro mundo que eu não conhecia, conheci pessoas muito legais, fiz amizades que eu acho que eu vou levar por um tempo, não sei se pro resto da vida, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas fiz amizades legais, conheci pessoas legais e espero reencontrar essas pessoas de novo. Essa foi a minha experiência. O evento, apesar de ser cansativo e exaustivo e te quebrar, ele foi bem mais legal do que trabalhar numa casa em si. Mas trabalhando na casa eu conheci uma massoterapeuta também, que ela é muito legal e eu tenho uma amizade com ela e ela é realmente profissional, ela trabalha com isso há 12 anos, então a gente teve uma troca ali de experiência e foi muito bom. Então assim, gente, essa foi a minha experiência. Comenta aqui pra mim se vocês conhecem, ou já conheceram, ou já trabalharam, ou se vocês jogam. Eu queria muito aprender poker, mas eu ainda não consegui aprender. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de aprender jogos, já tentaram me ensinar truco também, eu também não entendi. Tranca, eu também joguei por um tempo na casa dos meus amigos, mas eu não entendi muito bem ainda. A única coisa que eu sei jogar com baralho é paciência e pife. Então comenta aí pra mim se vocês sabem jogar, que tipo de jogos, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês já tiveram alguma experiência dessa parecida com a minha, de trabalhar numa casa de poker. Vamos trocar experiências, né? Então não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar com outras pessoas que possam gostar desse tipo de assunto, se inscrevam aí no meu canal, me sigam em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo, um super beijo, tchau!